Iracema Raquel. Eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Alagoas. Sou mestra em Produção Vegetal, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. Estou agora no meu primeiro período do doutorado. Faço parte do Laboratório de Fertilidade do Solo, sob a orientação do professor Enilson de Barros Silva, e estou aqui para apresentar meu seminário 1, intitulado como Biotecnologias aplicadas na remediação de solos contaminados com cobre. O solo, ele é um recurso natural, né, fundamental, muito complexo, um dos componentes de grande importância para o ecossistema, né, pois ele é a base de sustentação dos seres vivos, além de ser o suporte para o desenvolvimento de alimentos de origem vegetal e animal, além de que serve, né, como uma barreira natural à contaminação de águas subterrâneas. Portanto, este componente ele merece aí atenção em relação aos possíveis problemas de contaminação. Dentre aí os graves problemas ambientais da atualidade, encontra-se a contaminação dos solos, que decorre do descarte inadequado de resíduos, tanto orgânico como inorgânico, né? Pode ser aí de forma proposital ou de forma acidental, e o acúmulo de substâncias em concentrações indesejáveis é um dos sérios problemas ambientais que prejudica a capacidade do solo de desenvolver suas diversas funções, além de que culmina em diversos problemas para a saúde dos seres humanos e afeta diversas formas de vida. Os contaminantes que estão aí inseridos no ambiente, eles são capazes, né, de ser persistentes e também preservar suas propriedades físico-químicas, ao mesmo tempo que estes são transportados e distribuídos pelo meio. Estes, eles são suscetíveis aí de degradação e são capazes de se concentrar-se nos diversos compartimentos em níveis tóxicos para a biota ou ainda sofrer transformações que vão derivar em compostos com maiores ou menores biodisponibilidade. Dentre aí os contaminantes ambientais que têm mais gerado maior interesse estão os metais pesados. E os metais pesados, ele pode ser classificado de acordo com sua densidade anatômica, que tem que ser maior que 5 gramas por centímetros cúbicos, e o seu número atômico, que tem que ser maior que 20. Alguns desses elementos, eles são vitais, né, para a manutenção da vida, como é o caso do cobre, que é considerado um micronutriente, mas em altas concentrações se torna um metal pesado, né, por possuir aí um número atômico maior que 20, sendo 29, e uma densidade maior que 5, sendo de 8,96 gramas por centímetros cúbicos. Nos solos, esses metais pesados, eles podem ser achados aí como íons livres, complexos solúveis com ánions orgânicos e inorgânicos, e o cobre, ele está aí entre os elementos potencialmente tóxicos ao meio ambiente, né? E ocasionalmente, em altas concentrações, ele se torna aí um dos principais metais pesados poluentes dos solos e das águas. O cobre, como eu já falei, né, é considerado um micronutriente essencial, que faz parte aí da nutrição das plantas, visto que na sua ausência, os vegetais eles não são capazes de concluir o seu ciclo de vida. O solo e a água, eles são recursos naturais, né, necessários à manutenção da vida no planeta Terra, e as novas técnicas de manejo, né, da produção agrícola, elas ocasionam aí uma grande diversidade de substâncias, dentre estas os agrotóxicos, que apresentam aí um grande risco em potencial,
E o aumento aí de atividades agrícolas, industriais, de urbanização, de mineração, são as principais causas de contaminação dos solos com cobre. A crescente ampliação agrícola, ela tem resultado aí em complicações ambientais resultantes da produção de resíduos contendo elementos tóxicos, sendo que a contaminação por metais pesados é um problema ambiental comum, principalmente em regiões agrícolas abandonadas e áreas de minas. Manejos agrícolas inapropriados, eles também são capazes de levar a uma acumulação de metal pesado no solo, resultante aí da utilização de corretivos, fertilizantes, defensivos e fungicidas à base de cobre na camada arável. Recentemente, com a utilização exagerada de agroquímicos e também com a disposição indevida de resíduos, tanto urbanos e industriais, tem modificado os teores naturais, né, desses metais pesados e, dessa forma, favorecendo a contaminação dos solos. Os níveis altos de cobre no solo, eles conseguem aí afetar a capacidade de produção das culturas, né, pela sua toxicidade, indicando um risco para toda a cadeia trófica, incluindo os animais e os seres vivos. O excesso de cobre nas plantas, eles causam aí sintomas de toxidez, inibição de crescimento das raízes, diminuição da absorção de nutrientes essenciais e além de causar efeitos negativos nas taxas fotossintéticas e anatômicas. Grande diversidade de substâncias potencialmente perigosas estão presentes no solo, né? Embora geralmente estejam em baixas concentrações, essas substâncias, elas frequentemente vão se acumular perto de onde elas foram processadas, estocadas ou utilizadas. E as concentrações determinadas nestes locais, elas são comparadas com os valores orientados para definir a condição de qualidade do solo. E esses valores orientados são valores pré-estabelecidos, né, que permitem determinar a ausência da contaminação ou conhecer o nível de contaminação de um solo. Eu trouxe aqui os valores orientados do estado de São Paulo, né, 2016, para o cobre, onde a gente tem aí o valor de prevenção de 60 miligramas por quilo. Os valores de investigação na área agrícola é de 760 miligramas por quilo, na área residencial de 2.100, na área industrial de 10.000 miligramas por quilo e o valor de investigação em água subterrânea de 2.000 microgramas por litro. Eu trouxe aqui também os valores orientados para solo e água, né, segundo o CONAMA 2009, onde a gente tem aí o valor de prevenção é o mesmo que o da CETESB, né, de 60 miligramas por quilo, e o valor de investigação para áreas agrícolas é de 200 miligramas por quilo, na área industrial 400 e na área residencial 400, na área industrial 600 miligramas por quilo. E o valor aqui de investigação nas áreas subterrâneas é o mesmo que a da CETESB, de 2.000 microgramas por litro. Com isso, a remediação dos solos é algo imprescindível, né, para evitar a contaminação da cadeia alimentar e manter a produtividade agrícola. A remediação, ela se define como uma tecnologia de mitigação de impactos ambientais que tem o objetivo de reduzir os agentes poluentes, né, eliminando por completo ou diminuindo a níveis tolerável, de forma a não prejudicar o equilíbrio ecossistêmico. Apesar da preocupação com a contaminação do solo ser algo mais recente, existem várias técnicas de remediação com a possibilidade, né, de aplicação
e que tem a finalidade aí de reduzir a concentração de contaminantes no solo. A gente tem aí técnicas químicas, como barreira reativa, redução química, oxidação química, ozônio. Técnicas físicas, como soil wash, soil food, e as técnicas biológicas, que são as técnicas que eu vou focar aqui no meu seminário, que é a fitorremediação, biorremediação e os condicionadores de solo. Eu vou começar falando sobre a fitorremediação. A fitorremediação, ela é uma biotecnologia, né, que é capaz de controlar ou diminuir o efeito negativo da contaminação dos solos, né, possibilitando a restauração dos solos para a produtividade agrícola. A fitorremediação é uma tecnologia verde determinada como o uso de plantas, né, capaz de retirar, conter ou tornar potenciais tóxicos inofensivos. A fitorremediação, ela pode ser dividida em diversos tipos, como fitovolatização, fitoextração, fitodegradação, fitoestabilização e fitoestimulação. Isso vai depender de qual mecanismo a planta que está sendo utilizada para a fitorremediação, ela vai ter. Se for uma planta que ela apresente características de acumular mais os metais nas folhas, caules e raízes, ela vai ser uma planta com mecanismo de fitoextração. Se ela for uma planta que ela acumula mais nas raízes e no solo, ela é uma planta que tem potencial de fitoestabilização. Para isso, é imprescindível a seleção de plantas, né, que mostra a capacidade de suportar altas concentrações de cobre no solo, né? E a fitorremediação, as plantas que são aplicadas para fitorremediação, elas apresentam aí mecanismos, né, de mobilização do metal na rizosfera, absorção de íons metálicos pelas raízes das plantas, translocação do metal para a parte aérea, retenção de metais nos tecidos vegetais. E para a fitorremediação tem que ser aplicada uma cultura de alta produção de bioenergia. Eu trouxe um artigo aqui que analisou as características morfofisiológicas, os atributos de trocas gasosas e o potencial fitorremediador da juta cultivada em diferentes concentrações de solo contaminado com cobre. É de Salem, seus colaboradores de 2020, onde eles tinham as concentrações de 0, 100, 200, 300 e 400 miligramas por quilo. E eles observaram que quanto maior a concentração do solo inicial, maior foi a concentração no solo pós-colheita. E ficou claro que essa variedade de juta, ela pode remover aí grandes quantidades de cobre no solo, né? Variando aí de 72 a 60% do cobre em solo contaminado com cobre, né? E a capacidade máxima absorvida de cobre pela cultura, né, foi na concentração 400 miligramas por quilo, que foi cerca de 251 miligramas por quilo. Ela conseguiu absorver, né, cerca aí de 60% do cobre inicial. E a recuperação máxima do cobre, a gente pode observar aí que foi na concentração 100 miligramas por quilo. Ela conseguiu aí absorver cerca de 72% do cobre inicial que estava presente no solo. Outra técnica de remediação dos solos é a biorremediação. E a biorremediação, ela é uma técnica, né, de descontaminação de ambientes contaminados que utiliza aí organismos vivos, como plantas, fungos, bactérias, que têm a finalidade de atenuação ou recuperação de determinados contaminantes presentes no ambiente
Todavia, né, para que haja aí uma eficiência desta técnica, alguns fatores tornam-se condicionantes, como temperatura, presença de oxigênio, nutrientes e pH. Os processos aí que estão relacionados à biorremediação, eles podem ser classificados de acordo com o tratamento e a frase empregada. De acordo com o local do tratamento, eles podem se denominar in situ, que é o processo onde ele é feito no próprio local, né, onde está o contaminante, e ex situ, quando o processo ele é feito fora do local, onde eles levam o contaminante para outro local. E existem várias formas, né, da biorremediação remover os contaminantes do solo, como por decomposição, por absorção e por processo enzimático. Isso vai depender de qual técnica de remediação está sendo aplicada. E como é que ocorre aí esse processo de biorremediação? O micro-organismo ele vai absorver, né, o contaminante e após ele digerir esse contaminante, ele vai converter em dióxido de carbono e água e em seguida vai fazer a liberação do dióxido de carbono e água no local do tratamento. Essa degradação ela pode ocorrer por metabolismo aeróbico ou anaeróbico, assim para que haja aí a biodegradação completa ou a mineralização, né? O composto original ele deve ser oxidado, né, formando o dióxido de carbono e a água, ocorrendo assim a produção de energia, né, que vai ser utilizada na síntese do material celular, e com isso a degradação ela vai ser catalisada por uma enzima específica existente no conjunto metabólico da célula degradante. Eu trouxe esse artigo aqui que fala de biorremediação de cobre por células ativas de Pseudomonas struthieri LA3, isoladas de solo de mina de cobre abandonada, onde a gente tem aí as concentrações 50, 100, 150, 200 e 400 miligramas por litro. E os resultados aqui, eles sugeriram que o acúmulo, ele aumentou com o aumento da concentração de 50 para 200 miligramas por quilo e reduziu consideravelmente na concentração 400 miligramas por quilo. O acúmulo máximo, a gente pode observar que foi na concentração 200 miligramas por litro, que foi de cerca de 1,62 miligramas por gramas. Os resultados desse estudo aqui, eles indicaram, né, que essa cepa, ela removeu o cobre, né, através do sequestro ou precipitação intracelular do metal, além da absorção. Outra técnica, né, de remediação dos solos biológica é o condicionamento de solo. E o condicionamento de solo, ele é baseado na utilização de compostos com alta porosidade e área superficial. Ele tem a capacidade aí de absorver compostos de diferentes cargas, além de reduzir a lixiviação de contaminantes e nutrientes. O condicionamento do solo, ele beneficia a absorção dos metais pelas plantas, né, através das melhorias de condições físico-químicas do solo, como da textura, da CTC, do armazenamento de água e da acidez. Um condicionador de solo que a gente tem é a matéria orgânica, né? E a matéria orgânica, ela é constituída, né, por uma mistura de produtos vegetais e animais vivos, ou em vários estágios de decomposição. É constituída aí por substâncias químicas também e biologicamente sintetizadas. A matéria orgânica, ela desempenha aí um papel importante no que diz respeito à manutenção e à melhoria da qualidade do solo, influenciando nos atributos químicos, físicos e biológicos do solo, né?
tais como CTC, pH, condutividade elétrica, ciclagem de nutrientes, complexação de elementos tóxicos, estimulação da biota, além da disponibilidade de nutrientes, proteção contra a erosão, garantindo também a produtividade e a qualidade ambiental. A matéria orgânica ela é a principal indicadora, né, da qualidade dos solos, principalmente em sistemas agrícolas, e a matéria orgânica ela vai depender aí do material orgânico de entrada, da taxa de mineralização, da textura do solo e de outros fatores. Assim, a matéria orgânica ela representa, né, um dos principais processos de degradação do solo, né? Pois além de aumentar a erosão, ela também afeta a qualidade do solo e causa aí alterações nos regimes de suprimentos de água e nutriente, né? Na lixiviação, na acidificação do solo e na redução da atividade biológica. Os compostos mais estáveis da matéria orgânica são as substâncias úmicas, né? Que são fracionadas em ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e umina. As substâncias úmicas, elas possuem aí estruturas que contêm um número relativamente grande de grupos funcionais, né? Com uma afinidade para interagir com os íons metálicos e devido aí a uma composição particular de diferentes grupos, como o grupo das hidroxilas e o grupo do enxofre e hidrogênio. As substâncias úmicas, elas são capazes, né, de formar complexo com certos cátions e ainda exercer o papel na adsorção de metais pesados. Essas substâncias úmicas, elas são constituídas, né, são as principais constituintes de solos orgânicos e sedimentos. Elas representam aí a fração da matéria orgânica umificada e elas mostram, né, um desempenho importante em várias funções do solo e da planta, como influenciam na adaptação das plantas a condições de estresse, tem efeito direto aí sobre os processos metabólicos das plantas, né, relacionado ao crescimento e ao desenvolvimento. E outra propriedade importante das substâncias úmicas é que ela está relacionada aí com suas características estruturais. É a sua capacidade de interagir com os íons metálicos. E essas interações entre substâncias úmicas e íons, elas são influenciadas, elas influenciam, né, as características do solo, exercendo assim impacto sobre a planta. As substâncias úmicas, elas podem formar compostos complexos, né, de diferentes estabilidades e características químicas com os íons metálicos. Portanto, esses processos importantes para o desenvolvimento da planta, tais como precipitação de solução, troca iônica, mobilidade, transporte e acumulação, química e atividade bioquímica dos metais, são fortemente determinados pelas substâncias úmicas. E isso se deve, né, aos grupos funcionais, como eu já falei, presentes em suas estruturas, o que permite aí ligações mais estáveis do que as presentes no solo, fazendo com que os íons metálicos eles sejam mais disponíveis. Com os metais pesados, as substâncias úmicas, né, elas formam compostos complexos na seguinte ordem de estabilidade. Eu trouxe esse artigo aqui que diz que o ácido úmico ele reduz o cádmio, o cobre, o chumbo e zinco disponíveis no solo e a sua absorção pelo tabaco. Aqui eles têm 4 tratamentos: o tratamento controle, que é o CK, o tratamento de ácido úmico 6,4 mg por quilo, ácido úmico a 10,3 mg por quilo e o ácido úmico a 14,8 mg por quilo. E eles puderam observar que esses
que o metal ele foi extraído com DTPA. E eles foram significativamente diminuídos aí com o tratamento de ácido úmico, né, para todos os metais, como a gente pode observar, em comparação aí com os tratamentos controles, né? E o solo corrigido com ácido úmico 10,3 miligramas por quilo, ele apresentou aí concentrações mais baixas, né, dos metais do que os outros solos tratados, reduzindo aí no cádmio cerca de 37%, no chumbo cerca de 39%, no cobre cerca de 18%, no zinco cerca de 29%, em comparação com o tratamento controle. Outro condicionador do solo que a gente tem é o biochar. O biochar, ele é um material carbônico, né, sustentável, de baixo custo, que vem aí se destacando muito nos últimos anos, né, principalmente para fins agrícolas. E o biochar, ele é um biocarvão, né, obtido pela queima de biomassa, tanto de origem vegetal ou animal, em baixas ou a ausência de oxigênio. E o processo para a obtenção do biochar, ele é semelhante com o processo de obtenção do carvão vegetal. O biochar, inicialmente, ele foi produzido para aplicação e remediação dos solos, para ser usado como fertilizante ou no sequestro de carbono. A aplicação do biochar, ela surgiu, né, a partir de estudos realizados em solos amazônicos altamente fértil, né, e escuro, conhecido como Terra Preta dos Índios. E a partir aí dos anos 2000, pesquisadores eles começaram a investigar a produção de uma terra similar, né, a essas terras, o que deu origem aí ao biochar. O biochar, ele é oriundo de uma energia limpa, né? Produzida aí por meio de pirólise lenta de resíduos orgânicos, sendo uma tecnologia cada vez mais viável economicamente, né? Pois além de melhorar a fertilidade do solo, promove o sequestro de carbono e aumenta a produtividade agrícola. Para que ocorra a aplicação do biochar na remediação de um solo degradado, é preciso analisar as características químicas dos materiais de origem, os diferentes tipos de matéria-prima, a produção da pirólise, né, que ocasiona aí diferença na composição química e granulométrica, e essas mudanças elas podem afetar o pH, a capacidade de carbono, a quantidade de carbono orgânico, né? A CTC do solo, além de que a quantidade de nutrientes do biochar, consequentemente, também pode ser afetada. Muitas pesquisas, né, falam sobre a eficiência do biochar na diminuição da mobilidade e também na disponibilidade de metais pesados nos solos contaminados. E o biochar ele é capaz de imobilizar os metais pesados no solo através de mecanismos como atração eletrostática, troca iônica, complexação e precipitação dos poluentes. Os principais mecanismos de remediação direta do biochar incluem a atração eletrostática, onde a alta eletronegatividade do biochar, ela pode facilitar a atração eletrostática dos íons carregados positivamente. E com isso, a intenção dessa atração, ela irá depender das características químicas do produto utilizado. Eu trouxe esse artigo aqui que fala da avaliação de aplicações de biocarvão e repetidos ciclos de produção de Brasíquia júncia para remediar solo contaminado com cobre, onde a gente tem 3 tipos de biochar. O biochar CSB, que é o biochar casca de coco, na concentração 30 e 60. O biochar OBB, que é o biochar de bagaço de laranja, e o biochar SSB,
que é o biochar de lodo de esgoto. E a imobilização, ela foi observada que no biochar CSB, ele na concentração 30 conseguiu remover aí cerca de 19%, e na concentração 60, cerca de 28%. Já no biochar OBB, na concentração 30, conseguiu imobilizar cerca de 29%, e na concentração 60, cerca de 41%, que aumentou com a quantidade de biochar aplicado no solo. E na maior taxa de aplicação, como a gente pode observar aqui no biochar OBB, ele foi mais eficaz na imobilização do cobre, né? No entanto, resultados interessantes a gente pode observar aqui no biochar SSB, que causou mobilização no cobre em baixa taxa de aplicação e aumentou a imobilização, né, em alta taxa de aplicação, sugerindo diferentes mecanismos de retenção de cobre para diferentes biochar. Eu trouxe esse outro artigo aqui que também fala de biochar, né, da modificação induzida por biochar do óxido de grafeno e NZVI e seu impacto na imobilização de cobre tóxico no solo. Eles analisaram aí a biodisponibilidade e a imobilização do cobre, né, durante 14 dias. E eles tinham 4 tratamentos. O tratamento S1, que é o solo contaminado com cobre, o S2, que é o biochar CTBC, o S3, que é o biochar CTBC com óxido de grafeno, e o biochar modificado, que era o biochar S4, que era o CTBC, óxido de grafeno e NZVI. E eles puderam ver que a imobilização ela foi medida a partir da concentração obtida do lixiviado de amostras a partir do primeiro dia, sugerindo aí que teve um aumento, uma imobilização significativa. E além disso, a imobilização ela aumentou com o tempo de incubação de 14 dias, como a gente pode observar. E o biochar, o tratamento S4, né, com o biochar modificado, apresentou aí uma maior eficiência, né, conseguindo imobilizar cerca de 75% do cobre inicial. Com isso, podemos concluir que a degradação dos solos é altamente um dos principais problemas dentro dos ecossistemas naturais ou em áreas produtivas, e a pressão gerada por metais pesados, agroquímicos e outros contaminantes geram risco para os seres humanos, animais e toda a natureza. Assim, é preciso buscar alternativas tecnológicas que possibilitem mitigar os impactos ambientais, sobretudo aqueles referentes à contaminação dos solos, das águas, para que o equilíbrio natural das áreas degradadas eles sejam restabelecidos, possibilitando a sua utilização agrícola e ambiental. Muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição.